Abra aí sua Bíblia, Salmo 91. Eu quero ler com você inicialmente o versículo 5 e o versículo 6, mas a gente vai andar nesse salmo todo. Olha o texto. Você não terá medo do pavor da noite. Você não terá medo da flecha que voa de dia. Versículo 6. Você não terá medo da peste ou da pestilência que se move sorrateira nas trevas. Você não terá medo da praga que devasta ao meio-dia. 2 versículos do Salmo 91 dizendo: você não terá medo. Mas antes que você imagine que o medo é uma proibição do Salmo, eu quero dizer para você que, na verdade, o medo é parte desse Salmo. Esse Salmo é visto por mim como o Salmo do medroso. E eu vou te dizer por quê. O medo é um sentimento comum, um dos sentimentos mais comuns, uma das emoções mais comuns na humanidade. E não se engane, o medo é uma coisa boa, uma coisa muito boa. O medo serve como freio psicológico. É o medo que faz com que você não se arrisque mais do que devia. É o medo que faz com que você freie quando é hora de frear. É o medo que te paralisa. Então o medo é uma espécie de freio interno e psicológico. Portanto, o medo é bom. O medo não é ruim. O medo é uma coisa boa. Mas tudo que é bom nessa vida, se está fora de controle, faz mal. Tudo, qualquer coisa. Até a água. Se estiver fora de controle, entrar nos seus pulmões, ela te mata. Mas a água é boa, não é ruim. O medo é uma dessas questões. E o medo é um sentimento sufocante, paralisante. Quanto mais medo, mais você paralisa e mais você sufoca. Aquela sensação de falta de ar é medo. Inclusive a ansiedade, que faz você ter a sensação de que a sua respiração está sendo perdida, de que está faltando ar para você por causa da ansiedade. A ansiedade é uma forma de medo. A ansiedade é só o medo projetado para o futuro. Só isso. E aí ela dói de uma forma diferente, mas a base da ansiedade também é medo. Então o medo é um sentimento sufocante que faz você querer fugir e se esconder. Isso se você não travar primeiro. Porque o medo tende a frear você, ele chega a travar, a paralisar mesmo. O corpo físico não responde, dependendo da quantidade de medo. Mas o impulso que o medo dá é para fugir e se esconder. E ele sufoca. E esse medo, ele tende a surgir quando alguma coisa te incomoda ou te ameaça. Por isso, eu chamo esse salmo do Salmo do medroso. O que um medroso mais quer? Um esconderijo. Um esconderijo para fugir. Por que eu chamo esse salmo de Salmo do medroso? Olha quantos esconderijos tem aqui. Vamos começar. Salmo 91, 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. O abrigo do Altíssimo é um esconderijo. Descansa à sombra do Todo-Poderoso. A sombra do Todo-Poderoso é outro esconderijo. Pode dizer ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio. Outro esconderijo. O Senhor é a minha fortaleza. Outro esconderijo. O meu Deus em quem confio. Deus é cobertura. É outro esconderijo. Versículo 3. Ele te dará livramento. Outro esconderijo. Alguém que me dá livramento. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas asas. Como os pintinhos escondem debaixo da galinha. Ele te cobrirá com as suas asas. Debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Outro esconderijo. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ficar atrás de um escudo para que alguma coisa não me acerte é outro esconderijo. Esse salmo está cheio de esconderijos. Então ele é basicamente o salmo do medroso. Mas, no versículo 5 e no versículo 6, o salmista diz para esse bando de medroso que precisa de um esconderijo, ele diz assim: você não vai temer o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia.
você não vai temer a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. O salmista está falando para o medroso assim: ô medroso, você não vai temer. Você não vai temer do medroso. E o único jeito do medroso não temer é o medroso encontrar um esconderijo seguro. Medrosos precisam ir para o esconderijo. Mas antes de falar do esconderijo, me deixe falar do medo. O versículo 5 e o versículo 6 usa uma técnica usada na literatura hebraica, usado especialmente em Salmos, Provérbios, que é uma técnica de complementar a verdade usando uma espécie de poesia, que em vez de usar métrica e rima, usa complementação de ideias. Então, o versículo 5 e o versículo 6 estão falando o tempo todo a mesma coisa, eles estão só repetindo ideias e ampliando elas. Então, o versículo 5, por exemplo, diz: você não temerá o pavor da noite. Ele está apresentando uma ideia. Depois ele diz: nem a flecha que voa de dia. Parece um verso de uma poesia. E a ideia por trás desse versículo é a mesma, ela só está sendo ampliada. Você não vai temer os medos da noite, nem vai temer os medos do dia. Versículo 6 faz a mesma coisa. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Então, tem duas ideias operando inicialmente. Primeira ideia que está operando inicialmente nesses dois versículos é que tem dois tipos de medo: os medos da noite e os medos do dia. O que ele quer dizer quando ele fala dos medos da noite? Ele está falando dos medos irracionais. O que ele quer dizer quando ele está falando dos medos do dia? Ele está falando dos medos racionais. O que é um medo irracional? É o medo de alguma coisa que você imagina que está lá, mas você não sabe se está lá. Então, por exemplo, quando ele diz: você não temerá o pavor da noite. O pavor da noite é alguma coisa que eu acho que está lá fora, mas eu não tenho certeza se está lá fora. Talvez esteja, mas talvez não esteja. E quem é que vai lá fora ver? Não é? Eu ouvi um relato de uma pessoa que foi para a roça, na casa de alguém, um sítio desses, e por alguma razão ele foi deixado sozinho lá na roça, no sítio. Eles foram para algum lugar e ele ficou sozinho. Não ia ficar por muito tempo, mas aí anoiteceu. Era lua nova e a escuridão parecia palpável e aqueles barulhos lá fora. E aí começou a ventar e o vento começou a fazer aquele assovio nas janelas, aquele assovio fantasmagórico das janelas. E ele começou a tremer de medo e de repente a janela começou a bater forte, e ele se encolheu em algum canto e o medo foi tomando conta. E aí finalmente as pessoas chegaram, e quando as pessoas chegaram, ele fingiu que não estava com medo, voltou a ficar bem de novo, ou pelo menos fingir que estava bem, porque ninguém fica bem depois de uma experiência dessa. A pessoa até suou frio. Quando as pessoas chegaram, ele se animou e chamou alguém e foi lá fora para ver o que estava batendo na janela. Ele disse que o vento estava abaixando um galho e o galho da árvore batia na janela. Ele tinha certeza que era alguém tentando entrar. Esse medo, que eu não sei se é real, muito provavelmente não seja, mas pelo sim, pelo não, eu não posso me arriscar, é o medo irracional. É um medo que eu sinto, a minha mente diz: não faz sentido, mas eu ainda estou com medo. Sabe, em época de coronavírus, o que mais atormenta as pessoas é o medo irracional. É esse pavor da noite. Sabe por quê? Porque, na verdade, tem tanta informação
que a gente nem sabe em quem a gente acredita. Mas pelo sim, pelo não, é melhor se proteger. Porque vai que é verdade. Mas eu queria te dizer que o medo do pavor da noite, o medo irracional, precisa parar. Por quê? Porque quando o medo não para, ele para você. O medo é bom quando ele está num nível sustentável. E muita gente está deixando esse medo crescer e tomar conta do coração. Então está na hora de você tomar uma postura contra seu medo. Está na hora de você tomar uma postura de decidir encarar o medo e achar um esconderijo. Primeiro tipo de medo, o medo irracional, é o medo que aparece de noite. Ele está lá na escuridão. Você imagina que ele está lá, imagina que ele é grande, mas você não está vendo nada. É só medo. Tanto no versículo 5 quanto no versículo 6 tem o medo irracional da noite e o medo racional do dia. O medo racional é o segundo. O que é o medo racional? O medo racional é a flecha que voa de dia. O indivíduo no medo racional, ele vê uma flecha vindo na direção dele e a flecha não o acertou, mas bateu na parede. Ele viu outra flecha, veio e acertou noutra parede. Esse medo, a qualquer momento uma flecha dessa me acerta. Esse medo é racional. Racional porque eu estou vendo a possibilidade de a flecha me acertar. Versículo 7 está falando assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Esse versículo 7 e 8 está falando do medo racional em nível hard. As pessoas romantizam esse versículo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas esse versículo não é tão romântico assim. O salmista está pintando um quadro de medo racional em nível hard. O quadro que o salmista está pintando é o seguinte: você está na batalha, no meio da guerra, o inimigo veio contra você bem armado, com muitos soldados, muitos flecheiros, e você está no meio da sua tropa caminhando, e uma chuva de flecha veio do alto, e 1000 dos que estavam com você caíram para um lado, 10.000 dos que estavam com você caiu para o outro lado. O que você pensa? Eu serei o próximo. Isso é medo racional em nível hard. Você está vendo que o perigo é real, que a possibilidade do mal te atingir é real. Você está vendo acontecer. No geral, o atual surto de coronavírus, para nós, pobres mortais, que não têm acesso às informações privilegiadas, que fazemos parte da grande massa, para nós, a gente está esperando a curva chegar no ápice, para a gente ver o resultado. E, na verdade, o que a gente está entendendo é que a gente precisa se proteger para que quando a curva chegar no nível máximo dela, a curva de controle do coronavírus, é que os resultados vão aparecer nessa hora. Não vai haver tantos resultados porque a gente se protegeu aqui nos primeiros dias. Então, enquanto essa curva não chega lá, o nosso medo é totalmente irracional. A gente não está vendo nada. Mas o salmista está contando com a probabilidade do nível máximo do medo racional, do medo comprovado, do medo lógico, visto, percebido com os sentidos, aparecer. Por enquanto, o medo é irracional, porque, de fato, a gente não está vendo nada. Medo irracional, medo racional, dois tipos de medos aparecem no texto. O versículo 5 e o versículo 6
separam também, além do medo racional e o medo irracional, razões diferentes para temer. Questões que a gente pode provar. Versículo 5. O pavor da noite é o medo de um assaltante. O pavor do dia é a flecha vindo na minha direção. No versículo 6, o pavor da noite é uma peste, uma pestilência, uma doença que está se espalhando. Eu não sei o que está acontecendo porque está de noite. Essa mesma pestilência, ao meio-dia, ela está clara porque eu estou vendo ela matando gente. Às vezes, o medo vem por coisas que eu estou vendo. Às vezes, o medo vem por coisas que eu não estou vendo. Não importa. Enquanto o medo está num nível de manter o seu freio ligado, a sua consequência ligada. Enquanto o medo ativa o seu modo consequente, ativa em você uma preocupação de amenizar as consequências, de cuidar de si mesmo, de se proteger. Enquanto o medo está fazendo o papel bom dele, que bom, o medo é uma ferramenta boa, não importa se o medo é racional ou irracional. Porque se for um medo irracional, mas ele está num nível suportável, você só reforça a janela, você só se protege um pouco mais, está tudo bem. O problema é que o medo vai tomando conta da sua vida e vai te controlando. E a primeira coisa que o medo faz é questionar a sua fé. A primeira coisa que o medo faz é destruir aquilo no que você acredita. A primeira coisa que o medo faz é perguntar: onde está teu Deus? A primeira coisa que o medo faz é dizer: tudo vai dar errado e não há nada que você possa fazer. Quando o medo te paralisa, você está encrencado. Por isso, eu trouxe para você hoje um conselho. O meu conselho é: número 1, aceite que ter medo é normal. Por quê? Porque esconder o medo não diminui ele. E se você convive com pessoas que escondem o medo, você nota que ela só esconde o medo dela mesma, porque você olha e percebe que a pessoa está morrendo de medo. Esconder o medo não diminui os efeitos dele no seu sistema psicológico. Quem esconde o medo continua sentindo o medo. Quem mente sobre o medo continua sentindo o medo. Então não resolve. Você precisa admitir que tem medo. Aceita, eu estou com medo. A partir do momento que você descobre que tem medo, vem o segundo passo. E o segundo passo é ir para o esconderijo. E aqui no Salmo 91 tem esconderijos sobrando. E todos os esconderijos te levam para o mesmo lugar. Ir para o esconderijo do Altíssimo, para o abrigo do Altíssimo. Deus é um abrigo para manter o seu sistema psicológico sob controle. Sabe, houve filósofos que disse que Deus é o ópio da humanidade, a religião é o ópio da humanidade, porque entorpece e as pessoas param de pensar. Eu acredito exatamente o contrário. Sabe, a religião pode ser mal usada como qualquer coisa na humanidade pode ser mal usada. A fé em Deus pode ser instrumento de manipulação como qualquer coisa a humanidade pode usar como instrumento de manipulação. Mas a fé e a confiança em Deus aplicada da forma correta, aplicada com simplicidade, aplicada com ingenuidade, aplicada baseado na palavra de Deus, aplicada sem a intenção de manipular massas para o bel prazer, para o uso próprio. A fé é capaz de, em vez de fazer as pessoas agirem de forma desenfreadas, como muitos pensam, ela faz exatamente o contrário. Ela dá para o indivíduo uma dose de equilíbrio. Dose de equilíbrio que o medo tira, que a ansiedade tira, que a angústia tira, que a ira tira. Então, o convite para você é para que você vá para o esconderijo do Altíssimo. Que você tome postura de, nessa hora de angústia, nessa hora de aperto, se agarra com Deus.
Essa é a hora de virar guerreiro na linha de frente de Yahvé, o Deus de Abraão. Essa é a hora de tomar postura, de confiar nele. Essa é a hora de se arriscar em Deus. Quando o medroso acha um esconderijo, ele consegue sentar e respirar com calma. Então, primeiro passo, admita seu medo. Segundo passo, encontre um esconderijo. Nesse texto, os esconderijos, todos os esconderijos, exigem uma decisão sua. Primeiro passo, aceite seu medo, admita seu medo. Segundo, encontre um esconderijo. Para encontrar o esconderijo, você precisa tomar postura. Ir para o esconderijo da fé é decisão. Ele precisa morar no abrigo do Altíssimo, ele precisa descansar na sombra do Todo-Poderoso, ele precisa estar no refúgio, na fortaleza, ele precisa levantar o escudo. Todas essas ações exigem que você faça alguma coisa. Exige que você tome postura de acreditar em vez de se amedrontar. O versículo 1 começa com aquele que. Portanto, aquele que vai para o esconderijo é uma coisa, aquele que não vai para o esconderijo é outra coisa. Portanto, tem uma condicional aqui. Você pode ir para o esconderijo e você pode não ir para o esconderijo. Versículo 9 desse salmo e versículo 10 diz assim: se. A mesma condicional do versículo 1 aparece no versículo 9 com a palavra se. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Se você for para o esconderijo, ir para o esconderijo é uma escolha. Você só vai para o esconderijo se quiser ir. Então, para você ir para o esconderijo, você tem que tomar uma postura. Sabe, a postura de se lançar em Deus. A postura de resolver, eu vou acreditar nisso. Aí, sua mente vai fazer perguntas. E se Deus falhar? E se Deus não me socorrer? E se as coisas não melhorarem? E se Deus não fizer um milagre? E se? Escuta isso. Se você tomar postura de se esconder em Deus e você reduzir o medo, você já ganhou muito de ter se escondido em Deus. Sim. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu estou andando com Deus há décadas. E não é só isso. Deus não traz apenas o benefício psicológico de ter um Deus. Deus é realmente um interventor sobrenatural. E eu sei, o seu medo agora pergunta assim: pastor Josimar, mas eu sei de várias vezes que Deus não interviu. Pois é, eu sei de várias vezes que ele interviu. A questão é, você vai acreditar em qual? Nas vezes que ele interviu ou nas vezes que ele não interviu? Se você resolver confiar, você resolve as vezes que ele não interviu assim: eu não sei porque Deus não fez do jeito que eu queria dessa vez, mas eu tenho certeza que ele vai fazer de algum jeito, porque eu confio nele, porque ele é meu Deus. Se você decidir confiar que Deus não faz, você vai ter que dar um jeito em todas as vezes que ele fez, dizendo assim: essa vez aqui que Deus fez, não foi Deus, foi puro acaso, foi o universo, foi o Big Bang. Porque na boa, deixa eu te contar, negar que há milagres, não tem jeito de negar. Você só pode explicar o milagre de algum jeito, mas negar que tem intervenções sobrenaturais, que acontecem muitas coisas que vai além da capacidade da vã filosofia explicar, isso não dá para negar. Você só pode decidir, escolher, dizer assim: todo o bem que eu recebi de Deus não veio dele. Você pode decidir fazer isso. Mas eu estou te desafiando a vencer o medo assim. Todo o bem que eu recebi veio de Deus. E quando Deus souber que eu preciso, Ele vai mandar bem de novo. Ele vai aparecer de novo, Ele vai me salvar. Eu gosto da fala de Jó.
Quando Jó diz assim: eu não sei o que está acontecendo, deu tudo errado na minha vida, mas quer saber de uma coisa? Eu confio em Deus, e mesmo ele me matar, eu vou continuar confiando nele. Essa fé é o esconderijo perfeito. Mas você precisa decidir. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, versículo 9, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. O incrédulo agora está pensando assim: pastor, eu conheço uma pessoa que ela confiou, mas o mal chegou na tenda dela. Então, a fé toma postura de duvidar disso. É disso que eu estou falando. A fé é esse esconderijo. Quando você decide acreditar assim, você vence o medo e você toma a postura de viver com Deus, de andar com Deus. E o resultado é: Deus cuida de você em todas as coisas. Versículos 11, 12 e 13 e 14 traz uma nuance diferenciada. Olha o texto. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que os anjos te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos, os anjos te segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você, com essa proteção toda que Deus está te dando, vai pisar o leão e a cobra, vai pisotear o leão forte e a serpente. Versículo 11 a 13, perdão. Nesses 3 versículos, tem um acréscimo para ajudar você a lidar com a racionalidade que faz você preferir o medo do que a fé. Porque aquela pergunta: por que Deus não fez na hora que eu queria que Ele fizesse? Então eu não sei se posso confiar nele. Versículos 11 a 13 está te dando uma nuance. Mas é só para você, para te ajudar a tomar a decisão. Sabe o que faz a gente crer? Decisão. Todo o raciocínio que ajuda você a tomar a decisão é só paliativo, é só para te ajudar. Fé é basicamente decidir, confiar. Mas o que o salmista está nos dando no versículo 11, 12 e 13? Ele está colocando o anjo na parada. E quando ele coloca o anjo na parada, ele está nos ajudando a entender uma coisa que rouba a nossa fé. Quando Deus não age, olha só, esse Deus que manda anjo, ele é conhecido na Bíblia pelo nome de El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso. Não há nada que ele não possa fazer. E aí estou me lembrando dos meus amigos ateus na minha adolescência, que diziam para mim assim: Jucimar, Deus pode criar uma pedra que ele não possa carregar. Aí eu falo: pode, mas aí se ele não puder carregar, ele não é onipotente. Então, mas ele pode carregar a pedra. Mas se ele pode carregar a pedra, então ele não pode criar uma pedra que ele não possa carregar. Não, ele pode criar a pedra que ele não possa carregar. Mas se depois ele não puder carregar, então o negócio é o seguinte: o meu Deus é assim, ele cria uma pedra que ele não pode carregar, aí depois ele vai lá e carrega a pedra, porque ele é desses. Esse El Shaddai está além da capacidade humana de entender. Sabe o que me dá vontade de rir? Gente humana, criatura minúscula, o pó do universo, tentando explicar o Criador que criou o universo, do qual ele é só o pó. Eu tenho vontade de rir. Não, porque você tem que explicar esse Deus. Não, eu não vou explicar. Eu só vou crer nele. Mas tem uma coisa que ajuda você a lidar com isso. Sabe, por que Deus vai usar um anjo se ele é Deus? Quando você olha pela Bíblia inteira, os anjos aparecem. Esse versículo 11: aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Essa não é a primeira vez que os anjos aparecem. Os anjos aparecem na Bíblia inteira. Bíblia inteira. E aí a pergunta é: se Deus pode fazer tudo, para que ele manda anjo? Por que os anjos estão a serviço dele? Pela mesma razão que os homens estão a serviço dele. Sabe, Apocalipse 20, Apocalipse 3 e 20, tem uma cena que ajuda a gente a entender isso. Está escrito lá em Apocalipse 3 e 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então imagina assim, imagina
que você mora numa casa com a porta frágil. E a porta nem está trancada com chave, só está encostada. E Deus quer entrar na sua casa. Ele chega na porta e bate. Ô fulano, abre aí que eu quero entrar para te abençoar. E você não abre. Fulano, abre aí, eu quero te abençoar. Você não abre. Sabe o que vai acontecer? Deus não vai entrar. Por quê? Porque embora ele possa meter o pé na porta, e eu sempre que leio aquele texto eu fico pensando, se fosse eu. Não batia 2 vezes, batia uma só. Não batia bem devagarzinho só para não ouvir. Metia o pé na porta e falava assim, sou seu Deus, você me respeite. Abra a porta para mim. Mas ele não faz assim. Por que não? A natureza de Deus não invade. Ele bate na porta. Só que às vezes é preciso invadir. Para quê? Para salvar você. Nesse dia que Deus precisa invadir sua casa, Ele não vai invadir. Mas Ele vai me chamar e vai dizer assim, Jucimar, vai lá na casa de fulano e invade lá, que o cara de pau está querendo se matar. Senhor, por que o Senhor não invade? Porque eu sou eu. Por que o Senhor está deixando eu invadir? Porque você é você. Eu posso invadir sua casa. Deus não vai fazer isso. Eu posso te amarrar e te impedir de fazer alguma coisa. Eu posso socar você até você desmaiar para você não fazer o que você quer fazer. Mas Deus não vai fazer isso. Porque Deus não vai fazer princípio. Deus não vai quebrar o princípio. É por isso que Deus usa anjos. Quando é que os anjos agem? Os anjos agem quando você precisa de intervenção, mas os princípios impedem Deus de ser pessoalmente envolvido no que você está pedindo. Então Deus manda o anjo. Sabe, eu ouço sempre pessoas dizerem para mim assim, Jucimar, você tem que entender que os anjos de Deus te guardam enquanto você está na rodovia de 110, você está em 110. Se você chegar em 115, o anjo desce do carro. Eu sempre digo para eles assim, você entendeu tudo errado. Enquanto eu estou em 110, o anjo não precisa entrar no carro. Não precisa. É quando eu vou para 115 que eu preciso do anjo. Porque quando eu saio da possibilidade legal, é que o anjo vai fazer a intervenção. Do mesmo jeito que quando Deus não pode fazer intervenção na vida de uma pessoa porque ela não quer Deus. Ela disse, eu não quero Deus na minha vida. Deus não pode fazer mais nada. E não pode, não é que ele não tenha poder. É que os princípios dele o impedem. Nessa hora entro eu, porque eu posso sentar com o indivíduo e conversar com ele, e argumentar, e discutir, e ajudar, e talvez dar uns 2 gritos na orelha dele para ele entender as coisas. Eu posso fazer. O anjo está aqui para fazer coisas que Deus não vai fazer. E isso explica muita coisa. Isso explica, por exemplo, porque o profeta Jeremias disse em Jeremias capítulo 15, que se Israel tivesse se arrependido e se consertado, até a época de Manassés teria jeito. Mas depois de Manassés não tem mais jeito. Israel seria invadido. Isso explica porque o profeta Ezequiel disse em Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha. Não achei, então eu não socorri a cidade. Eu não protegi a cidade. O inimigo veio, invadiu e fez, porque não dava para fazer mais do que aquilo, porque tinha uma legalidade estabelecida desde o tempo de Manassés. Isso explica coisas que você, que está com medo, está procurando explicação. Mas por que eu estou te explicando a necessidade dos anjos? Não é para te dar razão racional para ter fé. Eu estou te explicando a existência dos anjos para te dar uma razão racional, para você não precisar de uma razão racional para ter fé. Para você entender que tem muita coisa nessa vida que você não entende, fica tentando entender. Eu estou te ajudando a entender uma que você não entendia, para te dizer assim, como essa dos anjos, tem 1 milhão de outras que você não entende, meu filho. É mais fácil você resolver, eu vou acreditar em Deus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou acreditar nele, eu vou confiar nele, eu vou para o esconderijo. Porque é só quando você for para o esconderijo é que o medo passa.
Mas deixa eu te contar. Número 1, admita o medo. Número 2, admita, vá para o esconderijo. Vá para Deus, se esconda nele. Toma a postura de eu quero exercer fé. Tem um terceiro ponto. O primeiro é, admita o medo. Ter medo é normal. O número 2, acha um esconderijo. Agora o número 3. Número 3, fica no esconderijo. Para te falar do fica no esconderijo, deixa eu te contar a história de um coelhinho. O coelhinho estava fugindo na floresta porque tinha um leão por perto caçando. Então o coelhinho encontrou uma rocha. E na rocha havia um buraco. O coelhinho entrou no buraco e ficou seguro. Ele encontrou um esconderijo. Mas o leão era esperto. O leão subiu na rocha onde o coelhinho estava, arranhou a rocha para ativar o medo do coelhinho lá dentro. Ficou na porta da caverna e rugiu poderosamente e abriu a boca. O coelhinho, amedrontado, saiu da caverna correndo, apostando alto que se ele fosse veloz o bastante, ele fugiria do leão. O leão já estava na porta com a boca aberta e pegou ele. E eu ia falar que eles foram felizes para sempre, mas foi só o leão que foi feliz nessa história. O que eu quero ajudar você a entender com essa ilustração? Quando você está no esconderijo, algumas coisas vão tentar te convencer que o esconderijo não é seguro. Vão zombar do esconderijo, vão fazer barulho no esconderijo, vão ameaçar o esconderijo, vão dizer que o esconderijo não funciona. E você, de novo, vai ter que tomar uma segunda decisão. Primeiro, você toma a decisão de ir para o esconderijo. Depois, você toma a decisão de ficar nele. Dane-se o mundo. Quer saber? Já entrei no esconderijo. Lá fora eu posso morrer. Aqui no esconderijo eu posso morrer. Então, se tiver que morrer, eu morro aqui no esconderijo. Pronto. Você precisa decidir confiar em Deus e ficar confiando nele. Versículo 15 diz assim: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. No tempo da sua adversidade, eu estarei com ele. Eu vou livrar ele da adversidade e vou aproveitar a adversidade para honrá-lo. Vou dar a ele uma vida longa e vou mostrar a ele a minha capacidade de salvar. Registra isso. Se você admitir que tem medo, se você se esconder em Deus, se você permanecer em Deus, o resultado disso é que a adversidade que você está enfrentando vai passar. Versículo 15. Deus vai aproveitar essa adversidade para te honrar, te enriquecer, te melhorar. Gente que sabe se comportar na crise, sai da crise mais rico. Eu vou repetir. Gente que sabe se comportar na crise, sai da crise mais rico. Gente que fica fora de controle na crise, normalmente estraga tudo porque ele está fora de controle. Deus está prometendo para você, quando essa adversidade passar, você vai sair honrado dela. Saiba de uma coisa, você tem a vida longa e você tem o poder do seu Deus de salvar. Pastor, e se eu confiar e der tudo errado? Tá, e se você não confiar e der tudo errado? Tudo pode dar errado de qualquer jeito. Então, pelo menos vamos deixar dar errado com a gente nos braços de Deus. Porque se a tempestade vier e a gente estiver no lugar certo, no esconderijo certo, as coisas vão dar mais certo. É mais provável. Meu desafio para você é que no meio da confusão, você decida confiar.